Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui a seguir a nossa leitura do livro Pecados Intocáveis e hoje vamos ao capítulo 5, Poder do Espírito Santo. O hino de Augustus Toddplay fala sobre a cura dupla, ou seja, sobre a libertação da culpa e do poder do pecado. No capítulo anterior vimos que, por meio da morte de seu filho, Deus nos purifica de verdade da culpa do pecado. Ele não perdoa porque deseja ser bonzinho conosco, mas perdoa porque sua justiça foi cumprida. O perdão absoluto de nossos pecados é tão incontestável quanto a realidade histórica da morte de Cristo. É importante entendermos essa maravilhosa verdade do Evangelho, pois só conseguimos lidar com nossos pecados intocáveis quando temos certeza de que foram perdoados. O hino de Toddplay não fala apenas de livramento da culpa do pecado, mas também do livramento do seu poder. Quando labutamos contra alguma manifestação do pecado, muitas vezes duvidamos se o Evangelho realmente confronta o poder do pecado em nossas vidas. Questionamos se adianta matar algum pecado mais persistente contra o qual lutamos. Será que podemos honestamente nos juntar a Toddplay e dizer que Cristo, a rocha eterna, nos purifica de verdade da culpa e do poder do pecado? Para responder essa pergunta, temos de analisar em duas etapas a purificação do poder do pecado. A primeira etapa se refere à libertação decisiva e completa dos cristãos do domínio ou do poder reinante do pecado. A segunda etapa se refere à libertação progressiva e contínua do pecado que permanece ativo em nós até morrermos. Em Romanos capítulo 6, Paulo nos ajuda a entender essa libertação que acontece em duas etapas. Em Romanos capítulo 6, verso 2, o apóstolo afirma que morremos para o pecado, e no verso 8, que já morremos com Cristo. Ou seja, por meio de nossa união com Cristo em sua morte, morremos não só para a culpa do pecado, como também para o seu poder reinante em nós. Isso é verdade para todos os cristãos e acontece no dia em que somos salvos, quando Deus nos liberta do domínio das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. A afirmação de Paulo que morremos para o pecado é assertiva. É algo que Deus faz por nós no momento de nossa salvação. Nada do que realizamos depois desse ato decisivo tem poder de alterar para melhor ou para pior o fato de termos morrido tanto para a culpa quanto para o domínio do pecado. Ao mesmo tempo, também Paulo nos encoraja a não deixar que o pecado reine em nosso corpo mortal a fim de obedecermos aos seus desejos. Romanos capítulo 6, versículo 12. Mas como é que o pecado reina se já morremos para ele? Paulo refere-se à presença contínua e à atividade incessante do pecado que, embora destronado, seu poder em nossas vidas continua buscando exercer influência e controle em nosso caminhar diário. De certo modo, o pecado é uma guerrilha espiritual em nosso coração. Paulo descreve esse combate em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro de modo que não conseguis fazer o que quereis. A luta entre os desejos da carne e os desejos do espírito é diária. Muitas vezes essa tensão nos leva a questionar se o Evangelho realmente lida com esse aspecto da força do pecado, ou seja, sua capacidade de nos arrastar para seus desejos. Isso parece especialmente verdadeiro em relação aos nossos pecados mais intocáveis. Alguns desses pecados sutis são resistentes e temos de combatê-los dia a dia. Às vezes, achamos que alguns deles já ficaram para trás, contudo, pouco depois damos de cara com eles em algum lugar e a batalha recomeça. A essa altura do conflito, somos levados a pensar: é fácil dizer que o pecado não tem mais domínio sobre mim. Tudo é que fica o convívio diário que tenho com a presença
e as atividades remanescentes do pecado? O Evangelho me purifica disso? Posso ter esperança de sair vitorioso na batalha mortal contra os pecados sutis na minha vida? A resposta de Paulo a esse questionamento aflitivo encontra-se em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Andar pelo Espírito é viver sob o controle e na dependência dele. Paulo garante que, se vivermos assim, não satisfaremos os desejos da carne. Falando de modo prático, vivemos sob o controle do Espírito à medida que sujeitamos diariamente nossos pensamentos à vontade moral do Espírito revelada na Bíblia e procuramos obedecer a ela. Vivemos na dependência do Espírito. Oramos por meio da oração incessante que seu poder nos capacite a ser obedientes à sua vontade. A vida cristã tem um princípio fundamental que chamo de responsabilidade dependente. Ou seja, somos responsáveis diante de Deus por obedecer a sua palavra e manter os pecados em nossa vida e matar os pecados em nossa vida, tanto os chamados aceitáveis quanto os obviamente não aceitáveis. Ao mesmo tempo, não temos capacidade para cumprir essa tarefa. Na verdade, somos totalmente dependentes do poder capacitador do Espírito Santo. Nesse sentido, somos tanto responsáveis quanto dependentes. À medida que buscamos andar pelo Espírito, iremos vê-lo trabalhar em nós e por nós para nos purificar da força do pecado que ainda atua em nossas vidas. Nunca seremos perfeitos nesse mundo, mas progrediremos aos poucos. Algumas vezes acharemos que não tem ocorrido progresso algum. Contudo, se queremos mesmo lidar com os pecados sutis da nossa vida, podemos estar certos de que o Espírito Santo trabalhará em nós e por nós e nos ajudará. Sua promessa é que aquele que começou a boa obra em nós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. O Espírito Santo não abandonará a obra que começou em nós. Na verdade, ao lermos cuidadosamente as cartas do Novo Testamento, observaremos que seus autores, especialmente Paulo, às vezes atribuem essa obra em nós ao Deus Pai, outras vezes ao Deus Filho e algumas vezes ao Espírito Santo. A verdade é que as três pessoas da Trindade estão envolvidas em nossa transformação espiritual. Contudo, o Pai e o Filho trabalham por meio do Espírito Santo que habita em nós. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Por exemplo, Paulo ora ao Pai para que sejamos fortalecidos interiormente com poder pelo seu Espírito. Efésios capítulo 3, versículo 16. Como alguém disse com muita propriedade, o Espírito entrega o que Cristo concede. Assim, quando falo do poder do Espírito Santo, refiro-me ao poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, poder que nos é transmitido e exercido em nós pelo Espírito Santo. O modo como o Espírito Santo age em nós e por nós é um mistério, pois não conseguimos entendê-lo nem explicá-lo. Simplesmente aceitamos o testemunho da Bíblia de que Ele habita em nós e está trabalhando para nos deixar cada vez mais parecidos com Cristo. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Não podemos duvidar dessa grande verdade a respeito do Espírito Santo. Precisamos acreditar que não estamos sozinhos na batalha contra os pecados sutis. Ele tem trabalhado em nós e progredimos à medida que andamos pelo Espírito. Convencer-nos do pecado é um jeito de o Espírito Santo trabalhar em nós. Ou seja, ele nos faz ver nosso egoísmo, nossa impaciência e nossa atitude crítica exatamente como são, pecados. O Espírito trabalha por meio da Bíblia, que ele inspirou para nos repreender e corrigir. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Também age por meio de nossa consciência, ao passo que ela vai sendo esclarecida e sensibilizada pelos ensinos da Bíblia.
O Espírito já me trouxe à lembrança um pecado sutil e, usando essa minha atitude errada como ponto de partida, foi mostrando como esse pecado agia em minha vida. É lógico que nos convencer do pecado é uma das tarefas vitais do Espírito em nós. Não dá nem para começar a lidar com o pecado, especialmente aqueles que são comuns e aceitáveis no ambiente evangélico, sem antes concordarmos que certo jeito de pensar, falar ou agir é pecado de verdade. Outra maneira de o Espírito Santo trabalhar em nossa vida é nos capacitando e fortalecendo para lidar com o pecado. Em Romanos capítulo 8, versículo 13, Paulo nos exorta pelo Espírito a mortificar as práticas do corpo. Em Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13, o apóstolo nos incentiva a pôr em ação a nossa salvação, pois é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Em outras palavras, Paulo nos instiga a agir na confiança de que Deus está trabalhando em nós. Embora o apóstolo se refira a Deus, provavelmente Deus Pai, como aquele que trabalha, já vimos que Deus usa o Espírito Santo como agente transformador das nossas vidas. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 13 que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ficamos aptos a lidar com o nosso orgulho, impaciência, espírito crítico e presunção quando dependemos da força e capacitação que o Espírito Santo nos dá. Assim, não devemos jamais desistir, não importa se o progresso é pouco ou nenhum. O Espírito tem trabalhado em nós. Às vezes parece que ele refreou o seu poder, mas talvez isso seja para nos mostrar o quanto dependemos dele. Além de o Espírito Santo nos fortalecer e capacitar para a tarefa de sua obra em nós, é monergística, ou seja, ele trabalha sozinho sem nossa participação consciente. Na oração de Hebreus, capítulo 13, versos 20 e 21, o autor afirma que Deus está realizando em nós o que perante ele é agradável. Essa verdade deveria nos encorajar muitíssimo. Mesmo em nossos piores dias, quando não conseguimos quase nenhum avanço na batalha contra o pecado, podemos ter certeza de que o Espírito Santo continua trabalhando em nós. É bem possível que, apesar de sofrer com o nosso pecado, Efésios capítulo 4, versículo 30, ele use esse pecado para nos ensinar a ser humildes e a clamar a Deus em dependência cada vez maior. Outra maneira de o Espírito Santo nos transformar é fazendo-nos viver situações planejadas para o nosso crescimento espiritual. Assim como nossa musculatura física não se fortalece sem exercícios, a nossa vida espiritual não crescerá sem as circunstâncias que nos desafiam. Se temos tendência a ter ataques de ira, algumas situações desacenderão a nossa ira. Se somos inclinados a julgar as pessoas, é provável que não nos falte ocasião para isso. Se ficamos ansiosos com facilidade, teremos inúmeras oportunidades de lidar com esse pecado. Deus não nos tenta ao pecado, Tiago capítulo 1, versos 13 e 14, mas proporciona ou permite circunstâncias que nos dão chance de matar aqueles pecados sutis característicos de nossa individualidade. Naturalmente, só podemos lidar com os pecados sutis quando eles brotam numa situação. Claro que tudo o que eu disse nos últimos 2 parágrafos pressupõe que Deus tem absoluto controle de todas as nossas circunstâncias. Há inúmeros versículos na Bíblia que afirmam isso. Porém, Lamentações capítulo 3, versos 37 e 38 mostra essa verdade de modo explícito. Quem poderia mandar e fazer acontecer as coisas sem que o Senhor o tenha ordenado? Não é o Altíssimo que envia tanto o mal quanto o bem? Podemos tirar muitas lições desse versículo, mas a verdade que gostaria de enfatizar agora é que Deus está no controle de cada situação, cada acontecimento da nossa vida e os usa de modo muitas vezes inexplicável para nos deixar mais e mais parecidos com Cristo.
Romanos capítulo 8, versículo 28 é um versículo em que muitos de nós buscam encorajamento nas horas difíceis. Para quem não se lembra, lá ele diz: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, os que são chamados segundo o seu propósito. No entanto, apesar de esse versículo ser de grande encorajamento, Paulo na verdade está falando da nossa transformação espiritual. Bem, do versículo 28 é explicado no versículo 29, como sendo a conformidade com a imagem do Filho de Deus. Isso quer dizer que o Espírito Santo trabalha em nós por meio das circunstâncias a fim de nos deixar mais parecidos com Cristo. Resumindo, o Espírito Santo trabalha em nós para nos convencer e nos fazer cientes dos pecados sutis. Ele trabalha em nós para nos capacitar e matar esses pecados. Depois, ele trabalha de modo que nem notamos. Desse modo, usa as circunstâncias para nos exercitar no combate do pecado. Temos um papel de muita importância nisso tudo. É nossa responsabilidade matar os pecados aceitáveis em nossas vidas. Não podemos simplesmente jogar a responsabilidade nas costas de Deus e permanecer sentados observando-o trabalhar. Ao mesmo tempo, somos dependentes dele. Não conseguimos progredir 1 milímetro espiritualmente sem o poder capacitador de Deus. Entretanto, o Espírito Santo faz mais do que nos ajudar. É Ele quem dera a nossa transformação espiritual. É claro que Ele usa ferramentas e espero que até esse livro para nos ajudar a descobrir e lidar com os pecados sutis da nossa vida. Contudo, Ele não nos abandona nem nos deixa descobrir sozinhos os nossos pecados ou lidar com eles da base da nossa própria força. As palavras de Augustus Duplessis são verdadeiras. Deus nos liberta da culpa e do poder do pecado por meio da morte expiatória de Cristo na cruz e da obra misteriosa, mas real do Espírito Santo em nós. Ao iniciarmos então os capítulos desse livro que examinam em detalhes os nossos pecados aceitáveis, encha-se de coragem. Lembre-se, Cristo já sofreu o castigo por nossos pecados e conquistou por nós o perdão de todos eles. Além disso, enviou seu Espírito Santo para habitar em nós e nos dar força para lidar com os pecados. Incentivo você, leitor, a orar para que o Espírito Santo o leve a enxergar os pecados sutis e ocultos de sua vida. O pecado é enganoso. Efésios capítulo 4, versículo 22. Nos ilude e nos faz viver num completo estado de negação sobre um pecado em particular ou uma tentativa de minimizar a sua seriedade. Somente o Espírito Santo consegue em absoluto sucesso expor um pecado pelo que ele é verdadeiramente. Prepare-se para calçar as sandálias da humildade. Lembro-me bem da ocasião em que o Espírito Santo revelou o egoísmo em minha vida. Até então, eu sempre havia definido o egoísmo como o orgulho óbvio e exagerado que via em outras pessoas. Humilhante admitir que eu era, sim, egoísta, ainda que de um modo bem mais sutil. Jesus, no entanto, prometeu abençoar os pobres de espírito, ou seja, aqueles que admitem seus pecados e choram por causa deles. Jesus também prometeu abençoar os que têm fome e sede de justiça, ou seja, os que desejam de todo o coração matar os pecados de suas vidas e substituí-los pelo fruto maravilhoso do Espírito. Mateus capítulo 5, versos 4 e 6 e Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. No próximo encontro, então, vamos estar lendo o capítulo 6, Orientações para lidar com o pecado. Mas hoje gostaria de mais uma vez pedir que você pudesse estar refletindo sobre as palavras que lemos agora no capítulo 5, que o Espírito Santo possa estar trazendo luz às nossas vidas. Deus abençoe, forte abraço e nos vemos no próximo capítulo.